Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a esse canal Manuel Gis, canal Cabrito Racing. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025, são 21 horas e 15 minutos. Quero aproveitar para mandar um abraço para os 2.477 inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou falar aqui de moto para a gente viajar, fazer viagem. Você está pensando em fazer uma viagem aí dos seus sonhos, ir para o Atacama, ou ir para o Ushuaia, ou ir para o Alasca. Eu vou dar 3 opções de motos aqui de categorias distintas, de modelos diferentes, para você ver que mais se adequa no seu uso e no seu gosto, tá certo? Vou falar da Hayabusa, vou falar da Boulevard M800, 1800 que diga, e a BMW GS 1300 cilindrada 2024, beleza? Vamos falar de cada um pouquinho aqui. A Hayabusa é uma moto esportiva que tem aí já um legado no Brasil, inclusive eu tive uma geração 1 já. É uma moto que tem ali seus 190 cavalos de potência. Para você comprar uma Hayabusa hoje, você tem que desembolsar R$128 mil para comprar essa Hayabusa da geração 3. Ela tem 190 cavalos, chega ali a 9.700 RPMs, um torque de 15.3, que chega nos seus 7.000 RPM. Ela demora a aparecer o torque cheio, né, no motor, e também a cavalaria completa, mas é uma moto muito potente, muito bruta, né? 6 marchas, um câmbio de 6 marchas, suspensão dianteira invertida. Ela pesa 264 kg, o tanque cabe 20 litros, é o tanque maior da categoria aí, praticamente, com seus 20 litros, uma autonomia espetacular. A minha Hayabusa geração 1, para vocês terem ideia, se eu andasse ali na casa de 100, 120 de boa, ela fazia entre ali 19 a 21 km por litro, tranquilamente. Era uma moto que fazia esse consumo. Agora, se eu enrolasse o cabo, se eu fosse querer dar ali acima de 200 km por hora andar, desculpe, né? Acima de 200 km por hora, ela fazia no máximo ali 15, 16 km por litro. Ela tem controle de tração, controle anti-elevação, ela não permite fazer o wheel, né? Não permite que a moto empine a dianteira. Ela tem 3 modos de pilotagem, também tem controle de declive. Está subindo uma rampa com ela. Ela faz com que a moto não desça de ré. Isso é muito importante, já que a Hayabusa é uma moto muito pesada. E isso não permitindo que ela desça de aclives, né? Ela fique parada ali e você não caia com a moto descendo. Então é um sistema de segurança muito bom, muito importante. Ela tem controle de cruzeiro. Você bota ali a moto para fazer uma velocidade de cruzeiro. Você vai lá e resiste aquela velocidade que você quer de cruzeiro, na média ela se mantém naquela velocidade. Quando você começa a subir muito, passar dessa velocidade, ela emite um sinal de alerta avisando a você que você está acima da velocidade pré-estabelecida. Também ela tem ABS de curva, que impede que a moto trave as rodas, até mesmo quando a moto está fazendo curva, não só em linha reta, tá certo? A velocidade máxima dela é 300 km por hora, 299 km por hora. Ela bloqueia o motor, ela tem um travamento do motor, que ela não impede você de passar essa velocidade já programada na motocicleta. A meu ver, a Hayabusa da geração 3 é uma moto que muito tecnológica, mas não perdeu a essência da Hayabusa em si. É uma moto super potente, é uma Ultimate Tuning, uma moto que tem o seu ponto final, o objetivo final de ser uma moto muito forte, muito potente, para você conseguir atingir velocidades exorbitantes. Não é uma moto voltada exclusivamente para viagem, é uma moto voltada mais para performance. Porém, dá sim para você viajar. Lembrando que sempre que ela não é uma Sport Touring, é uma Ultimate Touring, é uma moto esportiva. A posição de pilotagem dela vai cansar você numa viagem longa, tá certo? Vamos deixar isso bem claro. A não ser que você seja um jovem aí que tem um condicionamento físico muito bom. Mesmo assim, uma viagem que você vai passar o dia inteiro em cima da moto, uma viagem para o Ushuaia, para o Atacama ou para o Alasca, você vai sentir sim uma motocicleta dessa. Minha dica é que se você quer uma Hayabusa para viajar, você se prepare fisicamente antes de fazer a viagem. Vá para a academia, prepare a parte cardio, a parte muscular, treinar muito, fazer muita prancha ali para poder conseguir fortalecer a região abdominal, fazer um treino forte de coxa para o trapézio segurar legal, a musculatura das costas segurar legal, e saber que motos esportivas, galera, você tem que saber pilotar uma moto esportiva. Você não pode colocar o peso no punho, seu peso no punho,
força no punho, senão você não vai aguentar nem fazer uma viagem de meia hora com essa moto. Você tem que saber levar o peso no abdômen e nas pernas. Se sabendo andar com a moto esportiva, você consegue fazer uma viagem. Não é a mais recomendada para fazer esse tipo de viagem internacional, mas sim dá para você fazer. Se você tiver força de vontade, não, você quer fazer de Hayabusa. Teve gente que já foi para o Chuya de Hayabusa, teve gente que já foi para o Atacama de Hayabusa. Por que o senhor não pode ir de Hayabusa? Eu gostaria muito de ter uma hoje para ir. Tá? Se preparando fisicamente, se condicionando fisicamente, você vai conseguir sim fazer essa viagem, se você quiser. Beleza? Lembrando sempre que tem um grilo aqui que faz sem participação no meu vídeo, ele está hoje de plantão aqui e não leva em consideração esse barulho. Vamos para a próxima moto, comparativo. Você é aquele cara que gosta do estilo custom, acha que moto de homem, de caba macho, é custom, e você quer uma custom potente para fazer uma viagem para um desses locais aí. Eu selecionei aqui a Boulevard M1800 versão Boss, que é a versão mais top da Boulevard. Lembrando que a Boulevard é uma moto que não está mais em linha, o último modelo saiu em 2019, e a FIP desta moto custa R$ 71.240. Fiz uma recente pesquisa na OLX, achei uma para vender em São Paulo nessa versão por R$ 65.800, beleza? Ano 2015. Vamos lá. A moto tem 125 cavalos de potência a 6.200 RPMs, torque de 16,3, aí tem mais torque do que a Hayabusa, 16,3 a 3.200 RPM, galera. É muita força e chega muito cedo. Eu acho que uma moto que tem um torque alto, que chega mais cedo do que ela, que eu lembro de cabeça, é a R1 da segunda geração. O torque da R1 máximo chega a 2.500 RPM, chega bem mais cedo do que o da Boulevard. Mas sim, é uma moto muito potente, muito torcuda, e você tem que ter cuidado. Tem 5 marchas, motor em V, suspensão dianteira invertida, peso em ordem de marcha 347 kg, é a moto mais pesada desse comparativo. Por ser uma moto baixa, você fica muito próximo do solo, dá sim para você usar a moto e não ter tanto medo de derrubá-la, já que você não é uma moto alta, muito alta, então você consegue apoiar bem os dois pés no chão, beleza? O tanque é de 19,5 litros, é um tanque grande, dá para você viajar tranquilamente com um tanque dessa capacidade. Os pneus o pneu dianteiro 130/70, roda 18, e o traseiro 240/40, roda 18. Galera, 240 a largura desse pneu. É um pneu muito largo, acho que chega a ser a mesma dimensão ou até mais largo do que um pneu de carro. O consumo dessa moto faz ali na casa de 17 a 20 km por litro, dependendo da tocada da mãozinha do camarada, né? Depende muito da sua tocada, depende do relevo, da geografia do local que você está viajando, depende da bagagem que você está levando, do tipo de combustível, enfim. Existem aí alguns adjetivos, né, para você falar e definir realmente o consumo dessa motocicleta. A velocidade máxima dela é 190 km por hora, uma velocidade razoável. Não precisa andar mais do que isso, galera, numa viagem. Você vai estar fazendo uma maratona, não é 100 metros rasos, não é uma corrida de MotoGP. Você está fazendo um deslocamento, uma viagem internacional. Uma cruzeira ali de 120, 130 já é o suficiente para você viajar com segurança e não botar sua vida tanto em risco. Uma moto que ela não tem ABS, nem tem controle de tração, é uma moto muito raiz. Então é tudo que você tem que levar na mão. Vamos levar em consideração outra situação também, que essa moto não tem ABS, não tem controle de tração, não tem aeroquipe, ou seja, há relatos de viagem dessas motos em situação de serra do freio aquecer e a moto perder um pouquinho da frenagem, o freio ficar falhando. Então você tem que tomar um pouco de cuidado para fazer viagem com uma moto dessa muito pesada e com freio sem ser ABS e sem ter aeroquipe. Dá para instalar um aeroquipe, dá para você instalar. Se fosse você, faria isso, instalar um aeroquipezinho aí, isso garantiria a sua segurança, a sua vida. Vou falar da próxima moto, depois vou falar do ponto negativo de cada uma delas, tá certo? A próxima moto é, sem dúvida nenhuma, a moto que é mais utilizada por grandes viajantes, é a moto mais utilizada por pessoas que gostam de fazer grandes viagens, que é a já famigerada e badalada BMW GS, né? A nossa versão nova 1300, a versão nacional que veio aqui no Brasil. A que está lá fora é muito feia, parece uma caixa de picolé,
A do Brasil, pelo menos, ainda está bonita. A 2024, ela custa R$ 112.295, uma 0km. É o valor de tabela dela. Se o praticado nas lojas da BM deve chegar um pouquinho mais que isso, mas aqui de tabela o valor é esse. É uma moto que tem 145 cavalos a 7.750 RPM. O torque é de 15,1 de torque a 6.500 RPM. O torque muito parecido com o da Hayabusa, né? Tem menos torque do que a Boulevard, mas é uma moto um pouco mais leve do que a Boulevard. Bem mais leve do que a Boulevard. Suspensão dianteira invertida, ABS de curva também, assim como a Hayabusa. Ela tem controle de tração, controle de cruzeiro, você vai lá também, pode adequar lá a quilometragem que você quer. Ela tem assistência de partida em rampa, ou seja, a mesma coisa da Hayabusa, a moto está inclinada, ela não deixa a moto descer. Você consegue sair com a moto sem precisar estar segurando o freio, ela não vai inclinar, não vai descer para trás, você não vai cair, já que é uma moto alta. Velocidade final 200 km por hora, essa moto também tem. Controle de ponto cego, tu está pilotando a moto, no retrovisor aparece um alertazinho, incrível, aparece um alertazinho amarelo dizendo que tem alguma coisa no teu ponto cego, que tu não está conseguindo ver algum carro no teu ponto cego. Essa moto ela tem controle de suspensão de altura, você regula a altura, você aperta o botão, a moto sobe a dianteira e sobe a traseira, desce a dianteira e desce a traseira. Também ela tem um controlezinho na frenagem que se você apertar o freio dianteiro, ela não desce a frente, ela consegue manter a frente estável ali e não dá aquela alicatada na frente, ela consegue segurar. Todas as duas motos, tanto ela como a Boulevard, é cardan, não é corrente de comando, que é um ponto positivíssimo dessa moto. A BM também, ela tem um farol que quando você faz a curva com a moto, o farol ele é direcionado para a curva, para o local da curva que você está entrando, muito parecido com o dispositivo dos Xenons, do Corolla, do Maré, do Azira, que era usado antigamente no Accord também, nos carros de luxo aqui do Brasil. Outra coisa que essa moto tem, ela tem os piscas alerta dela, os piscas são no protetor de punho. Quando você bota, liga o pisca, a pisca fica piscando ali no protetor de punho da moto. O banco do garupa ele tem uma regulagem de altura, você pode regular também mais alto ou mais baixo do garupa aí. O banco dela tem um reforço que cobre o tanque, é como se o tanque também fizesse parte do banco, para quando você for fazer um trecho em pé, não arranhar o tanque. Galera, é uma moto que praticamente anda sozinha, é uma moto muito completa, é uma moto que tem muita tecnologia, é uma moto que foi feita, foi visada para grandes viagens, grandes deslocamentos. Das três motos aí, eu acho que ela é a moto mais indicada para você viajar. É uma moto que você vai estar muito bem servido. A velocidade final é 200 km por hora só, mas é o suficiente, galera, para fazer uma viagem longa. Como eu falei, a cruzeiro de uma viagem longa dessa aí, você vai andar na casa ali dos seus 200 km por hora? Não vai. Você vai andar ali na casa de 120, 130, 140, 150 para ultrapassar. Dependendo da região que você vai andar, você consegue se imprimir uma velocidade de 150 de cruzeiro. Por exemplo, ali na região do Chaco Argentino, aquelas retas intermináveis ali, você pode baixar o punho, botar 150 de cruzeiro tranquilamente. Lógico que no final do Chaco tem uma parte da cidade que ainda tem os buracos, mas isso já está bem ciente, porque quando você vai fazer uma viagem dessa, você tem que pesquisar bem, tem que se informar bem. Das três motos, a meu ver, a mais indicada para a viagem é a BMW GS, todo mundo sabe disso, todo mundo está careca de saber disso, né? Que o Big Trail é a moto mais indicada para viajar, mas não impede de você escolher a Hayabusa para viajar ou de escolher a Boulevard para viajar. Na Hayabusa, de ponto negativo, eu acho a posição de pilotagem da moto. A moto também é muito baixa, vai ter locais que você vai passar, se você passar, teve uma lombada mais alta, teve buraco, você vai ter dificuldade, porque a Hayabusa ela fica muito próxima do chão, é muito rente ao chão, então você pode bater o fundo da moto em algum local. Outra coisa da Hayabusa é para prender bagagem, galera. Você vai ter que usar o banco do garupa para prender, não tem onde prender muita coisa, não tem locais de fixação. Inclusive a minha G1 também eu tinha esse problema para colocar bolsa para carregar mochila, essas coisas. Tem que prender bem, porque é uma moto muito potente, é uma moto muito possante. Você vai sim, alguma hora, querer correr com a moto na viagem. Então é outro ponto negativo da Hayabusa.
Mas eu acho que o principal da Hayabusa, que é contraindicado você fazer uma viagem tão longa com essa moto, é sim a posição de pilotagem e o superaquecimento do motor. Não importa a geração, o motor aquece, esquenta pra caramba e você vai ter dificuldade. Desejo mal alguém, desejo um engarrafamento com uma Hayabusa. Isso eu já passei por isso e eu sei o que eu tô falando, beleza? O ponto negativo da Boulevard é a moto é muito baixa, é um palmo de distância em relação ao solo. É uma moto que não tem lá esse conforto todo, tem uma suspensão boa, tudo, mas não é tão confortável quanto uma BMW, por exemplo, uma Big Trail. Mas sim é mais confortável do que a Hayabusa para viajar. E com relação ao conforto entre as duas, a Boulevard M800 é mais indicada. É a moto mais torcuda das três. Eu acho que é a moto que vai dar mais prazer ao pilotar numa viagem, porque você vai sair de lombada, retomada de velocidade, um torque de 16, cara, é espetacular. O torque chega muito cedo, a 3.200 RPM. Então você vai ter aquele motor cheio, muito cedo, uma coisa que empolga realmente você. E sem falar na característica de uma acústica mais tecnológica, é uma coisa assim, mais nova, visualmente uma coisa mais moderna, não é aquela coisa clássica como a Boulevard 1500C, que é uma coisa mais clássica, mas sim ainda é uma moto ainda que tem um estilo mais clássico para você pegar a viagem. Lembra muito, né, o estilo das Harley, essa moto custa, uma moto de viajante. Mas no meu ver, o ponto negativo é não ter ABS, a moto é muito pesada, muito baixa, e sim é uma moto que você vai ter que levar a moto aqui, ó, no braço, porque é uma moto que não tem tecnologia embarcada nenhuma, menos tecnológica do que todas as outras duas, beleza? E em relação à BM, o que eu tenho de ponto negativo, como é que você vai falar mal de uma BM? O que é que você vai falar mal, o que é que esse cara vai arrumar de defeito nessa BMW? Galera, só um, a meu ver, da que a BM tem de defeito. É visada demais para a rua. É visada demais. Se você vai fazer essa viagem para o Atacama, ou para o Ushuaia, ou para o Alasca, você tem que ter cuidado, principalmente se for passar no estado de São Paulo com essa moto, no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. E onde você chegar com essa moto, apesar que as três motos eu acho que chamam muita atenção, mas as BMs em si é meio que moto de quem tem dinheiro, é moto Big Trail, é moto de quem tem grana, galera. Tem essa ideia, tem esse pensamento, e a moto é visada demais para rua. Outro ponto negativo que eu acho nas BMs é que para quem não é muito alto, eu acho que BM é moto para quem tem no mínimo 1,75m para cima, 1,80m, porque mesmo com a suspensão facilitando para você subir e descer da moto, vai ter momento que você colocar o pé no chão, você não pode achar o chão e você pode tombar com a moto. Não é à toa que essas motos chamadas do famoso cai parado, né? Você cai parado com a moto. Mas das três motos, se eu tivesse grana para comprar, com certeza eu compraria a BM GS 1300 cilindradas. Eu achei o farol feio demais, esse farol novo, ficou ridículo na verdade, ridículo. Mas se fosse para escolher uma das três, eu escolheria sim a BMW GS 1300 para fazer uma viagem. Se eu fosse escolher uma moto sem ser essas três, sem falar ficha técnica, sem falar nada, eu também pensaria na Tiger 1200 ou na Kawasaki Versys 1000 também. Essa seria uma boa opção. A Kawasaki, lembrando que a moto de 4 cilindros é a mais potente Big Trail que existe no mercado. Mas é uma moto muito grandona também, muito trambolhão, muito pesadona. Isso pode também dificultar um pouquinho quando você tiver que pegar algum trânsito em alguma cidade, cortando grandes cidades numa viagem longa, como o Ushuaia, ou como o Alasca, ou como o Atacama. Beleza? Então, meu amigo, se você quiser comprar uma dessas três motos aí, lembrando sempre que só a Boulevard não está mais em linha, mas você encontra ainda modelos para vender na casa aí de seus 65 a 70 mil reais, você pega uma inteira. Se você quiser procurar uma Hayabusa para comprar, tem a geração 2, que é a mais potente de todas as gerações, é uma moto muito boa também, e sabendo garimpar direitinho, você pode pegar uma moto boa no valor na casa de seus 45 a 55 mil reais, é a média de preço de uma Hayabusa geração 2 nova. E as BMs, geralmente, são motos muito valorizadas, muito caras, mesmo as usadas são caras, são motos visadas, e se você quiser comprar uma ali, já dá para sair e viajar bem com a F800, que é uma moto muito boa, uma F850, já dá conta do recado para você fazer uma viagem longa. Beleza, galera? Então, era isso que eu tenho a passar para vocês. Se você está interessado, tem muito vídeo sobre as motos aí no YouTube. Não tem muito sobre a M1800, tem pouca coisa. E pouquíssima coisa sobre a nova Hayabusa geração 3. Tem pouquíssima coisa também, porque é uma moto muito cara e quase ninguém compra. Mas tá aí o que eu passei para vocês do meu ponto de vista em relação às motos, o que é melhor para você viajar. Lembrando que das três, conforto,
tecnologia e o melhor para você fazer uma viagem nessa magnitude de distância, eu iria de BM. Com certeza a BMW GS 1300 ainda é imbatível nesse meio de viagem, beleza? Lembrando sempre que moto é como droga, você aprende a conviver com ela, você morre dela. Beijo nas crianças. Fui!